Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik e estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva. Olá, eu sou a Catarina. Bem-vindos, a noiva. Sejam bem-vindos de volta aqui a mais um episódio, não é? Episódio 46. Estamos no dia 7 de Fevereiro. Sim. Não é? Dia 7 de Fevereiro. E, pensei, para quem tiver depois a ver isto no YouTube, já será na quarta-feira, não é? Ou seja, 7, o 9, não é? Dia 9 de Fevereiro. Portanto, para interessar isto a toda a gente e a todas as plataformas onde nós estamos. E também deixar aqui um convite a quem nos estiver a ouvir no Spotify. Se quiserem ver a nossa cara, se houver algum momento do episódio que achem piada, não é? Vão depois ao YouTube ver as nossas expressões, não é? Sim. Às vezes aparecem aqui expressões engraçadas. Sim, principalmente do teu lado, não é? Ok. Olha, este momento tem que ir ver. Então, o que é que vamos falar hoje? Olha, vamos falar de decisões. Decisões que tomámos na nossa vida e que foram decisões importantes e decisões que deixámos de tomar e que provavelmente também nos retiraram a possibilidade de viver alguns momentos. Ok? Ou seja, falar das duas partes. Ou seja, decisões que nós tomamos, mais importantes, e decisões que deixámos de tomar também. Não é? Ou seja, momentos em que hesitámos ali um bocadinho e não tomámos uma determinada decisão e de que forma é que isso impactou ou poderia ter impactado positivamente se nós tivéssemos tomado a decisão de forma diferente. Ok. Porque a verdade é que nós constantemente estamos a tomar decisões, não é? E há algumas que são mais importantes que outras, há outras que são menos importantes, mas é uma constante. Mas antes disso, gostava que nós tivéssemos o nosso momento de youtuber. Ok. Momento de youtuber agora. Pode ser Desculpem, tu, Spotify. que eu acho que tu tens mais sucesso. Então. Para quem nos está a ouvir no YouTube e quem não nos está a ouvir, vá agora ao YouTube. Ativar o... Primeiro têm que subscrever, não é? Primeiro subscrevem, depois carregam lá no sininho para ativar as notificações. E é isso. E põem gosto. Também dá para pôr gosto. Sim, e para quem estiver no Spotify, não se esqueça de, se nos encontrou agora, de seguir o podcast, de colocar o 5 no ranking, não é? Tem lá uma possibilidade de ranquear, dar uma pontuação ao podcast, portanto já sabem que não há outra hipótese, é só o 5. Estamos a contar contigo, não é? E dito isto... E têm que ouvir o episódio até ao fim. Sim, porque ouvi dizer que ela não cantou no último episódio, mas neste vai cantar, ok? Está prometido. Vou tentar, vamos ver. Tenho que ouvir até ao fim para ver se eu canto. Exatamente. E o agradecimento habitual ao Sebastian, nosso produtor aqui de toda esta parafernália de vídeo. Sim, e ao Zé, da Z-Effect, pelo tratamento do áudio. Exatamente. Boa. Vamos então ao assunto decisões, não é? Sim. E antes de entrar exatamente no ponto de decisão, eu queria agradecer a toda a gente que esteve connosco na Semana de Inteligência Financeira. Hoje vai ser o último dia e neste último dia também vamos falar de decisões, que será aquilo que nós chamamos como sendo o superpoder. E portanto convidamos para estar connosco neste último dia, porque vai haver surpresas, vai haver algumas situações que vocês vão certamente agradecer estar presentes e vão poder usufruir daquilo que nós estamos a preparar para vocês e de todo o culminar do conteúdo que nós entregamos durante estes 7 dias. Portanto, estás convidado desde já a estar connosco às 21 horas no YouTube para poderes celebrar connosco o último dia do lançamento de um projeto grande. Celebrar, não é? E celebrar, sim. Sim. Então, falando de decisões, eu por acaso gostava de falar aqui de uma decisão que não posso dizer que foi uma decisão minha, mas que eu acho que influenciou muito a minha vida e também, lá está, queria começar por esta porque fazendo a cronologia do tempo foi logo no início da minha vida. Que foi o facto de, não sei se foi decidido ou não assim, mas os meus pais sempre me deram muita liberdade para fazer aquilo, ou seja, sempre confiaram muito naquilo que eu ia fazendo e sempre me deu muita liberdade para fazer aquilo que queria. Isso tinha um revés, que dava muito mais responsabilização, ou seja,
vais sair, e tipo, eles não precisavam dizer vais sair, mas sabes, sem estudar, porque eu sabia que tinha que estudar e que se fosse sair, depois no dia seguinte de manhã não estava a estudar. Pronto, eles sempre me deram essa liberdade e sempre me deixaram de lá estar, tomar as minhas decisões relativamente à minha vida. Também acho que era muito porque, pronto, eu era muito responsável, na verdade, e portanto não tinham essa preocupação. Mas pronto, acho que isso foi uma decisão, acho eu, dos meus pais, que influenciou muito a minha vida e por acaso é uma coisa que eu gostava muito se pudermos de aplicar no Tomás. Ok. De incutir o sentido de responsabilidade no sentido de ele tomar as suas próprias decisões. Isso. Boa. Também acredito muito nisso. E arcar com as consequências. E arcar, claro. Boa. Eu acho que esse é um bom exemplo e eu também gostava de trazer aqui, eu não tinha pensado nisso, mas vou trazer um exemplo de uma decisão também tomada pelos meus pais que teve um efeito exponencial naquilo que eu sou hoje. E essa decisão foi tão simples mas complexa naquela altura, como eu vir nascer a Portugal. Sim. Porquê? Porque os meus pais são da Guiné-Bissau, então basicamente o normal e o padrão era eu ter nascido lá na Guiné-Bissau. Mas o meu pai e a minha mãe decidiram que a minha mãe viria meter cá a Portugal. A minha mãe nunca tinha vindo a Portugal sequer. Portanto, essa decisão que poderia ter sido outra fez com que eu hoje estivesse aqui. Ou seja, sim, provavelmente se não tivesse sido essa primeira decisão, eu não estava aqui a gravar um podcast e a ter esta vida, não é? Portanto, tenho que agradecer, não é? Não foi uma decisão minha, mas que teve esse efeito. Não é? Sim, e lá está, são decisões que mudam completamente a nossa vida. Sim. Não é? Até porque eu acho que isso é a importância das decisões que nós também podemos tomar. Se nós estamos a falar de decisões que os nossos pais tomaram e que tiveram um impacto na nossa vida, quer dizer que quase todas as decisões que nós estamos a tomar também têm impacto na vida de outras pessoas. Não é? E daí a necessidade de acredito eu, refletirmos sobre as decisões que vamos tomar. Principalmente as decisões mais importantes. Não é? Aquelas do dia a dia, é o que é, mas Sim. aquelas mais importantes. Acho que é importante nós refletirmos principalmente não só no impacto que terá em nós, mas também no possível impacto que terá nos outros. Sim, É? sim. Outra decisão que eu acho que foi muito determinante na minha vida e foi uma decisão que, apesar de na altura não nos conhecermos, acho que foi similar, foi o facto de o meu primeiro trabalho ter sido uma grande empresa, que é uma grande escola, que nos pagava relativamente bem face à média e que também nos obrigava a trabalhar muito. Isto porquê? Porque eu acho que nos deu, primeiro, o facto de termos essa empresa no currículo ajuda muito. Sem dúvida. Depois, o facto de nos pagar bem dá-nos ali um grande boost para o início de carreira, para conseguirmos organizar a nossa vida financeiramente, mesmo não sendo totalmente nada conscientes financeiramente na altura, mas deu-nos esse suporte. E depois, o facto de nós trabalharmos muitas horas, não era bom, obviamente, era duro, mas por outro lado deu-nos uma grande capacidade de trabalho. Eu acho que se é para nós trabalharmos muitas horas, é preferível que seja no início de vida do que a meio ou no final, não é? Sim. Portanto, de facto, aquela foi a melhor altura para termos trabalhado muitas horas. Sim, e essa decisão foi super determinante na minha vida e acho que também foi na tua. Hoje estou muito feliz por a ter tomado, porque sei que de facto isso me ajudou muito. Boa. Olha, tu estavas a falar nisso, eu estava-me a lembrar de um conceito que eu li no livro do Flávio Augusto, que é um bilionário no Brasil, que era dono do Orlando City, que é um clube de futebol dos Estados Unidos, e ele, no livro dele, ele fala de um conceito de ponto de inflexão. Basicamente, o ponto de inflexão é o ponto em que tu estás numa bifurcação em que tens de tomar uma decisão de ir para a esquerda ou para a direita. E nesse momento de decisão, ir para a esquerda pode gerar resultados exponenciais e ir para a direita pode te levar à ruína. E ele fala de vários momentos da vida dele em que ele tomou decisões que lhe levaram ao sítio onde ele está hoje.
Mas é verdade, é fácil olhar para trás e identificar esses pontos de decisão, claro. não é? Sim, mas no momento em que se está a tomar a decisão é muito mais difícil. Sim, não temos a clareza do que já aconteceu. Exatamente, mas eu gosto desse ponto porque eu acredito que essa tua decisão foi um ponto de inflexão teu, que foi, ok, eu decidi se calhar pelo caminho mais desafiante, não é? Que eu sabia que ia ter mais trabalho e tudo mais, mas gerou-te resultados exponenciais, não só financeiros, mas também de relacionamento, não é? Porque se não fosse assim, não estarias comigo. Toda esta história para dizer não existiria que... um rico casal. Exatamente. Portanto, eu acho que é importante realçar isso e trazer esse conceito, porque eu acho que é interessante. Em relação a mim, houve uma decisão que eu tomei quando tinha para aí 12 anos, 11, 12 anos, que foi em relação a praticar atletismo. Ok. Porquê? Foi uma decisão minha. Porquê? Porque eu nasci com um problema de saúde e, na altura, eu tinha algumas restrições de fazer desporto. E a minha mãe, como é óbvio, tinha algum medo que eu fizesse desporto e que me magoasse, não é? Ou seja, que tivesse alguma incidência na doença que eu tenho. Então, basicamente, ela aconselhou-me a não praticar desporto. Mas eu, nessa altura, eu tomei uma decisão sobre conta e risco, não é? Nunca é conta e risco do miúdo de 12 anos, mas na minha cabeça, naquela altura, foi assim que eu senti, de praticar desporto na mesma, praticar atletismo na mesma, independentemente das consequências. Porque para mim isso era muito importante, ou seja, eu não praticar desporto era eu não estar com os meus amigos, era eu não estar num ambiente que eu gostava de estar, não me sentir incluído, não é? Nesse ambiente. Portanto, essa decisão gerou-me todo um conjunto de resultados, não só de amizades, não só de resultados no próprio atletismo, mas acima de tudo de personalidade, acima de tudo a nível de construção daquilo que é a minha pessoa, não é? Seja, aquilo que eu sou hoje devo a essa decisão naquela altura. Porque eu podia perfeitamente... No fundo foste tu que tomaste a decisão. Exatamente. Eu lembro perfeitamente do dia em que eu tomei essa decisão, porque foi quase uma discussão com a minha mãe, que ela dizia tipo, não vais mãe, não. E eu disse, não, eu vou, se eu não for eu prefiro... disse. Morrer? Sim, foi. Sério? Foi dramático, então, não é? Muito dramático, não é? Exatamente. Se eu não for com os meus amigos brincar às corridas, não é? Eu prefiro morrer. Não, e eu disse isso e a minha mãe disse, ok, está bem, vai, mas tem cuidado e tudo mais. Mas também houve uma decisão da parte dela de me permitir fazer isso, não é? Mas eu diria que para mim essa foi uma decisão muito importante porque moldou o meu caráter, ok? Sim. E tu? Olha, ainda estás atrás de mim na linha do tempo. Na linha do tempo? Sim, eu já vou na parte em que entrei no mercado de trabalho. Ok. Tu estás nos 11 anos. Ok. Tens alguma decisão que tenha acontecido ali naquele espaço de tempo ou não? Não, tenho uma de ter começado a trabalhar com 16 anos. Ou seja, eu na altura eu queria fazer uma viagem para Barcelona com os amigos meus. Seria a primeira vez que ia viajar com amigos, mas a minha mãe não tinha propriamente condições financeiras para me pagar a viagem. E eu admito também não lhe pedi, né? Eu decidi que, já que eu é que queria, então vou trabalhar. E na altura eu já tinha alguma clareza em relação à importância de trabalhar com essa idade. Então o que é que eu fiz? Fui trabalhar para um call center. Não é? Ou seja, tive durante o verão a trabalhar num call center e fiz essa viagem. Fizeste quando? Fizeste no verão também? Não, fiz em setembro. No início de setembro, antes de começar a escola, fiz a viagem com o Jorge, com o Miguel e com o Ricardo, se não fica mal não disse. Mas essa decisão acho que foi muito importante porque permitiu-me entrar no mercado de trabalho. Eu não gostei de trabalhar no call center. Sim. Eu achava que ia gostar porque a minha parte racional dizia o seguinte: os argumentos que eu usei na altura foi, ok, eu vou entrar para um call center. Porque eu pensei, eu vou trabalhar para uma loja, vou trabalhar, eu até pensei na altura em trabalhar para a Decathlon, porque eu praticava desporto e tudo mais, trabalhar para a Decathlon, trabalhar para um call center, ou outra coisa, ou trabalhar para uma outra loja de centro comercial. Eu pensei, não, call center. Porquê? Porque vou treinar a minha capacidade de comunicação, vou falar ao telefone muitas vezes, não é? Vou treinar as minhas capacidades de venda. Já estavas a pensar neste podcast, não era? Eu acho que não, mas a verdade é que na altura fez sentido. Foi, ok, eu vou treinar a minha parte de comunicação, vou treinar a minha parte de vendas e de contacto com pessoas. E aquela pressão de ter que vender, porque já sabia mais ou menos como é que a coisa funcionava, não é? E não gostei nada. Foi tipo... A verdade é que eu depois trabalhei durante mais tempo a
até à faculdade e tudo mais, durante a faculdade, os primeiros 2 anos da faculdade trabalhei, mas não gostava. Porquê? Porque existe é um ambiente... Sim, é um bocado, é fazer de chato, não é? Sim, eu não gosto. Pois. Eu não gosto. Na altura não... Percebo, é chato. Nós também, acho que tu também não gostas muito de receber chamadas de pessoas de call center, não é? Depois de ter trabalhado lá... Mas agora és mais condescendente, claro. Porquê? Porque eu percebo que a pessoa que está a ligar não tem culpa, não tem culpa. Ela está a fazer o trabalho dela, tem um script à frente que está a ler e muitas vezes não é só o script, tem uma outra pessoa atrás a dizer-lhe diz isto, diz aquilo, e isso é uma pressão terrível. Tu já, por exemplo, aconteceu uma situação destas que me traumatizou um bocadinho, que foi, eu estava a vender cabo de visão na altura, que já nem existe. Sim. Se calhar foste tu que fizeste com que Não foi. Mas Cabo Visão tinha uma... Vamos desviar aqui um bocadinho, mas acho que é interessante trazer essa história. O Cabo Visão, naquela altura, tinha uma rede muito localizada na margem sul. Não é na margem sul só, mas tipo na parte mais rural, mais aldeias e tudo mais. Então era um contacto muito mais com pessoas mais velhas, mais idosas, não é? Então, tu falavas com as pessoas diziam... Houve uma situação que a pessoa nem me ouvia bem. E eu tive para desligar o telefone, mas a minha chamada estava a ser ouvida pela supervisora. Ok, porque então, é aleatório, não é? Sim, não é aleatório. Elas, tipo, por exemplo, tu não estás a vender tanto, começam-te a acompanhar, não sei o que mais. Okay. Não quer dizer que eu não estivesse a vender tanto. Também não estava. Mas, basicamente, tipo, ela estava-me a ouvir e eu tive que continuar a ler o script e eu percebia que ela não estava a ouvir bem e tudo mais, mas eu tinha que continuar. Pois. E depois eu tinha que fazer as perguntas todas. Então as perguntas eram, o que eu percebi foi que aceita? E ela dizia, sim! Então aceita, não é? Exatamente, então aceita. Boa, ok, passa a outra. Então vamos assinar o contrato, não sei o que mais. Sim! E tu estás a vender. E estava tipo ela, a supervisora a pressionar, não sei o que mais. A sério? Sim, e tu a pensar, não, eu quero desligar o telefone, ela não está a ouvir nada. Eu a confirmar 2, 3 vezes para ver se ela dizia que não. E esse ambiente é muito tóxico porque tu és a pessoa que dá a voz, és a pessoa que está ali na frente de batalha, não é? Mas depois tens uma pessoa por trás que não quer saber disso, só quer saber de números e de vendas. Então torna-se um ambiente em que tu sais dali e pensas, poxa, não acredito nisto, né? Estou a ver uma coisa que não acredito. Mas foi bom para aprender. E para ser condescendente com pessoas que me ligam, em que eu ouço até ao fim, porque eu sei que eles vão ler um script, e depois no fim digo, muito educadamente, olha, não sei o quê, não, obrigado, mas não. E há pessoas que voltam logo à partida, está tudo bem, não é? Percebo, pois. Boa. Isto para dizer que a minha decisão foi ter começado a trabalhar com 16 anos. E que isso mudou, foi importante, não é? Foi importante. Outra decisão importante que eu tomei foi quando saí do primeiro trabalho para o segundo trabalho. Porquê? Porque apesar de passar a receber menos e apesar de não estar totalmente feliz no trabalho onde estava, até porque entretanto já me despedi, foi porque deu-me a oportunidade de abrir horizontes, ou seja, no primeiro trabalho tive uma nova experiência e isso foi muito importante, para além da parte de como passei a receber menos, ter que repensar no meu plano financeiro, e isso fez com que hoje estejamos aqui a caminho da liberdade financeira. Também deu-me essa oportunidade de abrir horizontes, de ver novas coisas, de experienciar novas coisas. Por isso é que eu acho que é mesmo importante nós irmos mudando de ambiente. Não tem de ser, às vezes não tem de ser necessariamente mudar de trabalho, pode ser mudar de departamento, mas é importante mudarmos de ambiente e expor-nos a novas coisas, porque de facto isso faz-nos aprender, né? E tira-nos da zona de conforto e faz-nos evoluir. Exatamente. Olha, fizeste-me lembrar outra vez do Flávio Augusto e de outra frase que ele diz muito, que é: estabilidade não existe. Sim. O que é que ele quer dizer com isto? Que é, quando tu consideras que estás estável, estás a regredir. Porque ou estás a avançar, ou então estás a regredir. Parado nunca estás, porque o mundo à tua volta anda. Continua a andar. Exatamente. E era isso que estava a dizer, que é, quando tu estás num ambiente em que tu te estabilizas, não é? ficas naquele sítio, embora tu aches que estás a progredir, mas estás ali estagnado, não é? Ou seja, estás ali parado em relação a todo o mundo externo. E a forma de tu mudar isso é mudar de ambiente, é fazeres essa troca de
quase traz aquele estímulo, não é? Ou seja, de desafiar novamente, de te adaptares a um novo ambiente. E eu acho que isso é importante. E estamos a falar dessa decisão e acho que foi uma decisão que efetivamente te trouxe outras coisas porque te obrigou a repensar, a olhar para coisas que tu achavas que estavam estáveis, não é? E pensar de forma diferente. Eu tive uma decisão que eu acredito que foi diferenciadora, que foi exatamente, foi parecido com essa, que foi de efetivamente ter mudado, não é? Mas ter decidido na altura ir para Angola. Okay? Porquê? Porque eu na altura já trabalhava no mesmo sítio, não é? E a minha decisão de ir para Angola fez com que eu me desse mais contigo. E eu acho que essa decisão, esse pedido, porque eu fui muito insistente, porque eu quando entrei eu queria muito, mas nunca me deram a oportunidade, eu tive que ir muito atrás dessa oportunidade. E eu acredito que isso foi uma mudança muito grande, não só do ponto de vista de vivência e de conhecer pessoas que hoje são nossas amigas, mesmo sendo angolanas. Ainda na semana passada recebemos uma dessas pessoas cá em casa, que é quase uma irmã, não é? Uma irmã mais nova para mim, e depois também o facto de, mesmo nós trabalhando na mesma empresa, o facto de termos estado num ambiente propício a isso, fez com que hoje tenhamos um filho, um cão, e estejamos aqui no Geografia Financeira. Portanto, isso posso dizer que foi uma decisão importante na minha vida. Sim, boa, por acaso não tinha pensado nisso, mas é verdade. O romântico aqui sou eu. Boa. Depois, outra decisão muito importante que eu tomei em conjunto contigo foi criar o Rico Casal. Olha, não boa, foi? Boa. E mais, por acaso, estava a pensar um bocadinho sobre isso. Para além de termos criado o Rico Casal, foi importante termos percebido que rumo é que queríamos, o que é que nós éramos como página de Instagram, não é? E o que é que queríamos, por onde é que nos queríamos direcionar. Acho que isso foi muito importante. Sim. Porque isso depois fez com que efetivamente nos focássemos e nos direcionássemos os nossos pensamentos e o nosso trabalho para isso. Para a parte do imobiliário, por exemplo, acho que foi muito importante. Boa. E isso fez com que, pronto, toda a nossa vida mudasse, não é? Sem dúvida. Boa. Olha, outra decisão que eu tomei e que eu acho que foi também diferenciador foi efetivamente entrar para cursos para mentorias. Okay? Ter feito a certificação de coaching. Sim. Isso posso dizer que está a mudar a minha vida, porque eu não estaria aqui no último dia da Semana de Inteligência Financeira se não tivesse feito a certificação em coaching e não tivesse conhecido as pessoas que conheci naquela altura. Eu não teria o meu grupo Mastermind hoje se não tivesse tomado essa decisão. E, portanto, ter tomado essa decisão naquela altura, e eu tomei a decisão até muito tempo antes de entrar a pandemia, e esperei na mesma. Exatamente. E esperei na mesma para que acontecesse, e essa decisão está a ter resultados exponenciais, não é? Está a ter bons resultados. E portanto... É aquela decisão de criar uma rede, não é? Exatamente. Sim, ter uma rede de pessoas que pensam como tu, têm objetivos semelhantes aos teus, e isso faz com que cries ali um mastermind. Exatamente, uma mente mestra. Sim, de projetos. Exatamente. Não é? Bom, olha, falámos aqui de decisões boas, não é? E decisões menos boas, ou momentos em que tu sentiste que tiveste que decidir, e se tivesse decidido de forma diferente, poderias ter tido outros resultados, podias ter feito diferente. Assim, nós falámos sobre isso um bocadinho há 2 episódios atrás, sobre os erros, mas a única decisão que eu consigo nomear que efetivamente poderia ter sido, ou seja, se tivesse tomado a decisão contrária, poderia ter sido diferente a nossa vida, talvez para melhor, financeiramente pelo menos, seria a decisão de ir viver para Angola. Acho que isso de facto podia ter feito muita diferença, pelo menos a nível financeiro, não sei como é que era o resto. Ok. Mas a nível financeiro tinha feito diferença de certeza. Boa. Agora estava a pensar, porque eu quando acabei a licenciatura, eu não fiz mestrado, não é? E foi uma decisão que eu tomei, que é já vou ao mercado de trabalho, porque precisava de dinheiro,
e depois porque também já estava farto de estudar. Sim. E é uma decisão, ou seja, foi uma decisão que eu tomei e que não me arrependo dela, mas às vezes penso se tivesse tomado a decisão de ter continuado e ter feito o mestrado. Sim. Porque estamos a dizer que teria entrado 2 anos mais tarde e provavelmente não teria, se calhar até nem tinha entrado para a empresa que eu entrei, né? Onde nós trabalhámos, e provavelmente não teria conhecido. Sim. E isso às vezes penso, ok, mas será que foi um erro não ter feito o mestrado na altura? Sinceramente eu acredito que não, porque eu depois agora fiz a pós-graduação e está tudo bem, não tenho mestrado, mas não foi a falta disso que me prejudicou. Eu na altura tive muito receio disso, que foi, todos os meus colegas, todos os meus amigos foram fazer mestrado. Ok. Eu fui o único que não fiz. Ok. E na altura agora pensei, agora percebes que foi uma decisão bem tomada. Sim. Ok. Sim, percebo, mas na altura não percebi, ou seja, não percebi dessa forma. Ou melhor, tive dúvidas em relação a isso, porque toda a gente estava a fazer um caminho inverso ao meu. Certo. Que é, eu era muito novo para entrar para o mercado de trabalho e de repente eu entro até porque lembras-te que nós quando entramos até quem tinha mestrado recebia mais. Quem tinha mestrado, sim. Recebia mais do que quem tinha licenciatura. Sim. E eu ok, isto se calhar vai ser sempre assim, a pessoa que tem mestrado vai receber sempre mais e tudo mais, mas a verdade é que não. Sim, depois aquilo passado 1 ou 2 anos ali, Quando passa um ano, depois depende sempre da tua avaliação. Faz sentido, sim. Mas foi uma decisão que eu tive ali um bocadinho do género, se fazia sentido ou não, e se tiveste dúvidas durante anos, foi até depois me conheceres e percebeste que tomaste. Sim. Mais alguma decisão? É assim, decisões. Podemos falar, por exemplo, da decisão do nosso filho. Okay? Porquê? Porque. E acho que aqui vai haver uma identificação de outras pessoas. Porquê? Porque nós decidimos ter o nosso filho, foi planeado, já recebemos essa pergunta no Instagram, se foi planeado ou não. E foi planeado. Foi planeado e foi uma decisão conjunta. Sim. Mas, como nós dizíamos, às vezes as decisões, embora conjuntas, têm um nível de certeza diferente de um lado para o outro. Por exemplo, tu querias mais que eu. Não que eu não quisesse, mas que se calhar eu tinha mais medo de ser pai do que tu tinhas de ser mãe. Sim. E tu tinhas mais vontade de ser mãe do que eu de ser pai. Eu acho que essa decisão, principalmente agora direcionando para casais, não direcionando só para pessoas individuais, acho que aquilo que nós fizemos foi, nós acreditámos tanto um no outro que, embora com medo, tu transmitiste-me segurança. E eu, embora com medo, eu não te transmiti assim tanto medo, não é? Ou seja, eu tentei ali no início empurrar com a barriga e dizer, não, agora não, ou mais alguns meses. Mas a verdade é que todos os medos que eu tinha não se concretizaram, não é? Tirando a parte de não dormir, Sim, mas isso já era uma consequência normal, não é? Ou seja, era um medo que não fazia sentido porque era um facto, não é? Ou seja, é o que é. E eu acho que trazendo essa parte que é, ok, tu no momento de tomar a decisão, tu vais ter sempre medo, principalmente se forem decisões grandes. No entanto, o mais importante é tu fazeres uma avaliação e tomares a decisão. Porque uma decisão errada é melhor do que uma não decisão, porque senão alguém vai decidir por ti. Eu acho que essa mensagem é extremamente importante porque o medo às vezes paralisa, mas o mais importante é pegar nesse medo, engolir em seco e tomar uma decisão com convicção. Um bocado pegando naquilo que nós falámos no episódio anterior com planeamento, com preparação, mas tomar a decisão e não simplesmente deixar ficar à espera que alguém empurre para um sítio ou para o outro, não é? Concordo, é isso mesmo. Faz sentido? Sim, é isso, ou seja, as decisões, independentemente do resultado, eu não tive uma frase que é decidas uma coisa ou outra, decidas... acho que era assim, decidas uma coisa ou outra vai estar sempre certo. Pronto, que é isso, ou seja, vai sempre dar alguma coisa. Exatamente. A questão é o que é que fazes com aquilo. Exatamente. Sim. E há outra frase que o Jorge Coutinho diz muito que é decisões fáceis, vida difícil, decisões difíceis, vida
vida fácil. Ok. Um bocado aquilo que nós também dizemos que é, ok, nós estamos no rumo para a liberdade financeira, como é óbvio estamos a abdicar de algumas coisas e são decisões às vezes difíceis, mas porque esperamos ter uma vida mais fácil lá à frente. Sim. Mas se nós fôssemos sempre pelas decisões mais fáceis, e isto é aplicável às finanças, como à parte da alimentação e tudo mais, provavelmente lá à frente vamos ter uma vida muito mais difícil. Sim. Se falamos de tudo o que eu quero eu compro, portanto se calhar lá à frente vou ter uma velhice pobre. Tudo o que eu quero como, se calhar lá à frente vou ter uma saúde. Ter lá à frente. Exatamente, eu não vou ter lá à frente, eu vou ter uma saúde frágil. Sim. Mas no entanto, se eu tomar uma decisão difícil de comer regradamente aquilo que eu preciso, lá à frente vou ter saúde, vou ter uma vida mais fácil. Se eu poupar, investir e gerir bem o meu dinheiro, lá mais à frente eu vou ter efetivamente uma vida mais fácil, mais Sim. abundante. Portanto, isto é um bocado o resumo disso, que é, ok, todas as decisões é preciso serem tomadas. E se fores pelo caminho mais fácil, tens uma maior probabilidade de ter uma vida mais difícil. Mas se fores pelo caminho mais difícil, no início, às vezes pela percepção, podes ter e colher frutos mais saborosos e uma vida mais fácil lá à frente. Sim. Boa. É isso. Vamos às despedidas? Sim. Antes de fazer as despedidas, reforçar o convite para o último dia da Semana de Inteligência Financeira, em que vamos estar a entregar-te aquilo que é o teu superpoder e vais receber algumas surpresas. Portanto, contamos contigo para estar connosco hoje às 21 horas, 7 de Fevereiro. Para quem estiver no YouTube já não terá essa oportunidade, mas ficar aqui esse convite. Sim. Boa. Então vá. Beijinhos Abraços. e muitos palhaços. Tchau. Tchau.